O único erro que um líder não pode cometer. Fica comigo nesse episódio. Eu vou compartilhar insights importantíssimos para você que faz liderança e gestão de pessoas. Olá, líder! Tudo bem com você? Diogo Xavier aqui mais uma vez. E vamos falar sobre esse assunto. O que um líder não pode cometer de erro e que, se ele cometer, e às vezes de forma inconsciente, pode prejudicar muito a performance da sua equipe, do seu time, das pessoas que ele convive. O time começa a achar que o ambiente está hostil, está tóxico, está aquele ambiente chato, e ele acaba afastando alguns talentos, não é? Então a gente vai fazer algumas reflexões aí sobre isso, tá? Mas se é a primeira vez que você está aqui, líder, por favor, tem um botão seguir aqui em cima. Ativa esse botão seguir, clicando nele, você vai apertar o botão seguir e ativar o sininho verde ao lado. E se você estiver no YouTube, é o botão se inscrever. Por que que isso é importante? Porque quando eu coloco um novo material, você é avisado. Se você não fizer isso, as ferramentas digitais elas acabam não te avisando. Então é muito interessante, muito importante que você aperta o seguir ou se inscrever e ativa o sininho aí, tá legal? E se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, segue lá, é o @leaderflix.oficial, tá? Lá a gente coloca alguns cortes, refletimos sobre alguns temas de liderança que pode contribuir aí com a sua jornada no dia a dia. E não esqueça também, líder, de compartilhar essa informação com as pessoas relevantes aí do seu time. O que eu percebo ser muito comum no dia a dia do líder? Parece que é algo que é da nossa natureza, não é? A gente tem uma característica muito grande de querer ter controle das coisas. Então, se você está em um projeto, se você está tocando aí o barco junto com o seu time, é muito comum você querer ficar em cima, você querer muitas vezes ser detalhista na entrega, de acompanhar cada progresso, cada ponto que o time faz. E o que eu tenho percebido estudando grandes líderes e aprendendo também com a minha jornada, né? Acredito que todos nós estamos numa jornada intensa de aprendizados. Eu tenho observado que o líder, ele, ele não é uma figura que deve atrapalhar o jogo. Não estou falando que você está atrapalhando o seu time. Não estou falando que é isso que um líder deve fazer. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes o líder, na ânsia de entregar o resultado, ele acaba interferindo muito no trabalho das pessoas. Ele acaba colocando muito a mão junto com as pessoas. Quando a figura desse líder deveria ser de servir, de estar ali para auxiliar as grandes mentes. Uma coisa que um líder não pode ter, eu fiz um episódio sobre isso, sobre o ego do líder, a soberba do líder, é ele ter medo de ter gente boa do lado dele. Eu vejo muito líder com medo de ter gente boa do lado dele. Pelo amor de Deus, você é um líder. Se você for estudar os grandes líderes, se Steve Jobs estivesse aqui para conversar com a gente, ele falaria um pouco sobre isso. A grande habilidade dele era de unir grandes mentes ao redor dele. Então, os líderes que entenderam isso, ele sempre buscará ter as boas pessoas para ter um time de alta performance, não é? Então, ter as grandes mentes ao redor dele. Só que gente inteligente, gente produtiva, gente que dá resultado, não gosta muito de ficar ao lado de líderes que burocratizam as coisas. De líderes que a todo momento coloca a mão, a vírgula, opina tudo. Não, ele tá ali para ser um potencializador dessas mentes brilhantes. Primeira habilidade desse líder é unir pessoas inteligentes perto dele. Ele tem a capacidade de atrair gente inteligente. Agora, o que eu sempre incentivo os líderes a se desenvolverem. O John Maxwell fala sobre isso, né? Um líder que não se desenvolve, dificilmente ele manterá pessoas boas ao lado dele. Por quê? Porque um dos papéis do líder é evoluir, inspirar, ajudar as pessoas a crescerem.
Só que esse desenvolvimento do líder, esse crescimento do líder, não é muitas vezes sobre um desenvolvimento técnico. Essa é uma habilidade técnica. Tem também o desenvolvimento pessoal do líder. A capacidade que esse líder tem de se adaptar às situações, de ser uma pessoa equilibrada emocionalmente. Por exemplo, você acha que pessoas inteligentes vai ficar ao redor de um líder que humilha as pessoas? De um líder que falta com respeito com as pessoas? De um líder que microgerencia atividades? De um líder que a toda hora aponta defeitos dele em vez de ajudar ele a melhorar como ser humano, como pessoa? Só que você só pode dar aquilo que você tem. Se um líder não desenvolveu esse aspecto comportamental dele, como que ele vai contribuir com o time nesse sentido? Então, qual que é o erro que eu vejo a maioria dos líderes cometerem? Um líder ele não pode estar em um ambiente para burocratizar ou atrapalhar as mentes brilhantes. Ele tem que ter a capacidade de unir mentes brilhantes e ajudar essas mentes brilhantes a performarem ainda mais. Conectar pessoas brilhantes juntos. É como um técnico montando o time de estrelas. E aí o papel desse gestor é gerenciar o ego do ser humano, gerenciar conflitos, não permitir que essas grandes mentes conflitem entre eles, é dar ferramentas, dar suporte, ser a pessoa que tira barreiras, ser a pessoa que ajuda essas pessoas brilhantes e inteligentes a terem o foco certo na coisa certa. Ele é o articulador. Eu vejo que esse é o grande líder que pode fazer com que grandes times performem. Só que para isso, esse líder ele tem que trabalhar muito dentro dele, né? Porque se ele ficar com medo de ter gente inteligente do lado dele, ele já tem um problema. Um problema interno que ele precisa resolver, ele com ele mesmo. Se ele é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, às vezes ele tá irritado, chega, esculacha todo mundo, por que que vocês não estão entregando isso? Putz, essa galera fala, não vou ficar do lado desse cara não, não vou ficar do lado dessa mulher não, tá maluco? É uma pessoa que me desrespeita, né? Eu acho que esse líder ele tem que ter, acima de tudo, respeito pelo ser humano. Nenhum ser humano admite ser desrespeitado. Talvez ele suporte um tempo por necessidade financeira, mas assim que ele encontrar uma coisa melhor, ele vai embora e vai mesmo. Né? Ele não fica, não adianta. E esse líder, quando ele cria esse ambiente, essa sinergia, cara, fica um ambiente muito gostoso para trabalhar, muito legal. Um ambiente onde as pessoas são produtivas, elas entregam, mas o líder precisa estar muito bem trabalhado. Se ele tiver ainda essas características comportamentais que é do lado de dentro, por isso que eu falo, um líder que não faz grandes transformações do lado de dentro, dificilmente ele fará grandes transformações do lado de fora. E quando eu falo do lado de dentro, você fala, pô, Diogo, do lado de dentro eu tenho meu estômago, tenho meus órgãos. Não, não é sobre isso que eu tô falando, não. Eu tô falando do lado de dentro, que é esse lado comportamental. A forma como você se relaciona com você mesmo e com o outro. Porque com você mesmo, muitas vezes, você tem que prestar atenção nas ideias que a sua mente conta. Se ela conta muita história, que você vai ser passado para trás, que não é melhor você, dar oportunidade para essa pessoa, não. O que tem de empresa que mantém a cultura da mediocridade é absurdo. O que que é a mediocridade? Ninguém pode ser melhor que ninguém. Se um se destaca, pronto, ele vira alvo do outro. Ele vira alvo da galera que não produz. E se você é líder e você permite uma cultura dessa dentro do seu ambiente, me desculpa, você está criando a cultura da mediocridade. E o que tem disso no mundo corporativo não está escrito. Nossa, o que eu já vi e ainda vejo é absurdo. Ninguém pode se destacar mais. Se destacar mais, pronto, você vira alvo da galera ali. Você não pode trabalhar. No Brasil é assim, você tá no ambiente, tem uma se você é um pouquinho acima da média ali, destaca, produz, você já vira alvo da galera. Então, o líder, ele precisa promover um ambiente de alta performance, um ambiente onde grandes mentes se unem para criar coisas brilhantes. Só que por ter essa cultura, muitas vezes, que as pessoas não podem se destacar, que os outros já olham torto, e ó, ele está produzindo mais que nós, ele vai queimar a gente aqui. Existe isso, líder. Existe isso. Esse é o ambiente da mediocridade. E se tem algum ambiente assim, tem que olhar
qual a liderança que está permitindo esse tipo de ambiente. Porque o ideal é que as pessoas brilhantes se unam e entreguem coisas cada vez maiores, grandes, coisas que realmente farão a diferença na nossa sociedade. E isso é criado por grandes mentes. Só que tem que ter um gerenciador ali, né? Dessas pessoas. Uma pessoa que. Um líder que faz uma gestão de pessoas que potencializa ainda mais esses talentos, ajudando eles a tirar as crenças limitantes deles, ajudando eles a performarem, colocando foco na coisa certa, ajudando eles a organizarem as informações, mas sem permitir que o ego, a soberba, todo esse comportamento negativo do líder entre em cena. Você já percebeu alguns desses pontos que eu comentei com você, líder? Deixa aqui nos comentários, eu quero te escutar. Uma reflexão que eu queria trazer contigo, porque eu tenho observado muito essas questões e eu acho importante compartilhar com você para que você também não cometa o mesmo erro aí, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários, por favor, o que que você achou desse episódio, qual é a sua opinião sobre isso, se você já viu alguns desses pontos que eu comentei com você. Deixa aqui embaixo, tem uma enquetezinha que eu sempre deixo aqui também, é importante você opinar. E também compartilhe com as pessoas que você acredita que essa informação pode ser relevante, ou que se, de repente ela está passando algo semelhante, você fala, ó, escuta isso daqui, vê se não é isso que você está passando aí. Tem muita gente que passa por isso. Eu trago para você coisas que eu entro em culturas, entro em empresas, converso com pessoas, converso com a galera da mentoria e eles sempre me trazem, me relatam o que eles têm passado aí no dia a dia, tá bom? Então, é importante você estar por dentro disso, porque isso acontece e até para você não falhar no mesmo ponto, tá? Se você quiser se desenvolver e aprofundar um pouco mais, criar equipes de alta performance, eu preparei uma aula gratuita para que você possa se desenvolver nesses pontos, tá? Eu comento sobre os 5 pilares que um líder precisa olhar para que ele tenha uma cultura de alta performance, uma equipe de alta performance. Como que ele transforma colaboradores que até então ele enxerga como comum em uma equipe de alta performance. É isso que eu vou falar nessa aula gratuita, o link está aqui na descrição. Clica lá, assiste, depois você me manda uma mensagem, o que que você achou dessa aula e dessa metodologia que ajuda o líder a construir essa equipe de alta performance. Esse é o ponto, tá? E se você quiser participar da mentoria gratuita, o link também está aqui na descrição. Manda sua mensagem enquanto ainda há vagas disponíveis para participar, tá? Espero você no próximo episódio. Até lá. Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!